Boa noite, querida comunidade. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a esta celebração. É sempre uma alegria estar aqui com vocês e, para mim, é uma alegria maior ainda poder celebrar, então, o primeiro culto deste novo ano aqui na comunidade da Vila Nova. Nós nos reunimos aqui nesta noite para um momento de comunhão com o próprio Deus e também de comunhão uns com os outros. E temos também nesta celebração a comunhão de mesa, a ceia do Senhor. Que aqui nós possamos ouvir a palavra de Deus, orar, louvar e cantar a esse nosso Deus. E eu quero acolher a comunidade aqui reunida, também as pessoas que irão assistir o culto nos próximos dias com o lema de apresentação de Jesus no templo, conforme a santa palavra do Evangelho de Lucas 2, os versículos 30 e 31. Simeão diz: os meus olhos já viram a salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Simeão diz: os meus olhos já viram a salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Nós nos reunimos em culto, pois assim como Simeão, nós compreendemos que a vinda de Jesus é a vinda da salvação ao nosso mundo. Salvação esperada, salvação prometida e em Jesus ofertada a todas as nações. Essa salvação é a promessa e o cumprimento por parte de Deus, e é nisso que nós cremos. Assim nós nos reunimos aqui nesta noite, em nome, na presença do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pergunto se há entre nós visitantes? Todos são da casa? Um visitante ali? Ah, que legal, que bom, que bom. Vale também, está valendo. Sejam sempre bem-vindos aqui à comunidade da Vila Nova. Nós queremos cantar o primeiro hino. Agradeço aqui a Veridiana, que está acompanhando aqui no louvor. O hino número 8, Estamos Aqui, Senhor. Teremos agora o momento de avisos, então eu convido para vir aqui na frente a pessoa que irá compartilhar
os avisos conosco. Em nome do presbitério, uma boa noite a todos os que nos visitam também, né, que se encontram entre nós. As ofertas do dia de hoje é local mesmo. Daí temos o Castelo Forte e Orando em Família na secretaria, um preço de R$30 e senhas diárias a R$25. A ação entre amigos, com blocos de 20 números, R$5 cada folheto, com 28 prêmios. Então, para quem quiser, tem à disposição na secretaria também. O culto infantil volta às atividades no dia 15 de fevereiro. Reunião do presbitério também será na próxima terça-feira, dia 11 de fevereiro. Em nome do presbitério, agradecemos também ao estudante de teologia, Giovanni, pela palavra, e a Veridiana pelo louvor. Então, agradecemos a presença de vocês e também nós temos alguma coisa para o Giovanni. Peço para a Angelita já está aqui. Entregar, acho que tem uma lembrancinha aí, decoração do presbitério, da comunidade. Tem para dupla dinâmica também, tem lá na frente, daí depois entrega para eles e agradece em nome do presbitério. Tá ok? Então seria esses os avisos e um bom final de semana a todos. Agradecemos. Muito obrigado por compartilhar os avisos e também por esta doce lembrança e é sempre muito especial quando a gente é lembrado com carinho por onde nós passamos. E eu lembro sempre com muito carinho da comunidade da Vila Nova, lá também junto aos colegas estudantes da FLT. E da FLT eu trouxe esta revista, é uma revista orientação, e ela responde muitas perguntas relacionadas ao batismo. Então, ao final, essa revista será distribuída ali na saída. Quem quiser, então, levar uma revista dessas para casa, são professores lá da faculdade que respondem várias perguntas desse tema tão importante na nossa vida, na vida cristã, que é o batismo. Então, aproveitem para levar essa revistinha para casa e ler durante a semana. Do mais, seria isso de avisos? A comunidade tem algum aviso ainda? Não? Então nós vamos cantar o hino 472, isso, para o momento de ofertas. Nós anteciparemos o momento de ofertas para esse momento. Então, se você tem no seu coração o desejo de ofertar, nós temos aqui as cestas nos bancos da frente e também aqui no altar. Deus abençoe dádivas e doadores.
Provérbios 28:13, a palavra nos diz: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. E é com esta palavra que eu quero convidar vocês a colocar diante de Deus tudo o que pesa em seus corações e em suas mentes. Deus nos conhece e está sempre pronto a nos ouvir. Por isso, quem assim puder, colocar-se de pé para um momento de oração, de confissão pelos nossos pecados. Oramos. Bondoso Senhor, é com o coração cheio de gratidão e alegria que achegamo-nos a Ti em oração, louvando pela oportunidade de prestarmos culto a Ti. Confessamos que a natureza pecadora tem se manifestado em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas ações. Pai amado, sabemos que não somos merecedores da Tua graça e misericórdia. Clamamos em nome de Jesus, ouve-nos, Senhor. Confessamos que temos pecado quando não somos um bom exemplo de vida para as demais pessoas, quando não enxergamos o próximo que caminha e clama ao nosso lado. Sabes o quanto nós mesmos temos atrapalhado o convívio em nossa casa, no lugar de trabalho e também aqui na comunidade, afastando-nos de Ti e dos outros. Sabes o quanto temos cansado a nós mesmos e aos outros. Perdoa-nos por causa de Jesus Cristo que se sacrificou em nosso favor, a fim de nos reconciliar contigo, com os outros e conosco mesmos. Nós te pedimos, tem compaixão de nós, Senhor. Amém. Confiantes no perdão de Deus, a comunidade pode tomar os seus lugares e nós queremos cantar o próximo hino, nos preparando para ouvir a palavra desta noite. Hino 173. Cristo é o Senhor. E essas palavras nós ainda ouviremos muito durante esta noite. Agora nós queremos ouvir a Santa Palavra, então para a qual eu convido a vir aqui na frente as pessoas que farão as leituras bíblicas. Para a comunidade, quem quiser acompanhar as leituras em sua Bíblia ou no celular, a primeira leitura prevista para essa noite é o texto do Salmo 90, 1 a 12, na página 652. Salmo 90, 1 a 12. Eu passo a ler. A eternidade de Deus e a transitoriedade do ser humano. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes,
Volta ao pó, filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono. São como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Até aqui. Obrigado. Nós ouviremos o texto do Santo Evangelho, conforme Mateus 18, os versos 1 a 5, na página 1076. Página 1076, Mateus 18, 1 a 5. Passo a ler. O maior no reino dos céus. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como criança, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim é que recebe. Até aqui. Obrigado. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. A comunidade pode tomar os seus lugares e cantamos o hino 73. Hino 73, ontem, hoje e para sempre. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Há poucas semanas atrás, nós iniciamos o novo ano. Agora, justamente, completou-se o primeiro mês do ano de 2025. Um ano que iniciou-se cheio de novas metas, cheio de expectativas, e muitas pessoas, para alcançar êxito e alcançar a tão sonhada prosperidade, a felicidade, naquela ocasião do final de ano para o início do ano novo, usaram roupas brancas para tentar atrair
paz e proteção. Outras tantas usaram roupas amarelas, visando atrair dinheiro. Há também aquelas que na noite da virada de ano preparam e comem lentilhas para atrair fartura e abundância financeira. Ou para aquele que quer garantir dinheiro nos 12 meses durante o ano, tem que comer 12 uvas verdes. Mas também tem aquele que gosta de viajar. E para aquele que quer viajar, tem que fazer a virada de ano carregando uma mala vazia. Se você não fez isso, esquece, não vai ser esse ano que tu vai viajar. Queridos, as superstições, as simpatias, as tradições são muitas e muitas. Eu poderia falar de inúmeras outras aqui ainda. E talvez você até se identificou com algumas dessas. Talvez você realmente usou uma roupa de festa amarela, branca, enfim, caindo nessa superstição. Querendo ou não, nós cristãos, nós luteranos, nós somos muito supersticiosos. E nós somos induzidos a realizar uma e outra simpatia, não só de final de ano, mas também durante o ano inteiro. Ou seja, diariamente somos convencidos a acreditar nisso. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando estudamos a palavra de Deus, nós percebemos que isso não tem valor algum. Nós percebemos que Deus é que age em nossa vida a tal ponto que tradições e superstições não valem de nada. Lembrando do Salmo, lido agora há pouco, o Salmo 90, nos chama a atenção o tom de confiança do salmista em Deus. Esse tom de confiança ecoa por todo aquele salmo. Quando o salmista afirma: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Ele faz assim uma retrospectiva, reconhecendo o amor de Deus, o cuidado de Deus com os seus antepassados. Mas isso não quer dizer que esse amor e esse cuidado tenham cessado no presente, a tal ponto que agora o salmista tenha que recorrer às simpatias e às superstições para ter êxito na vida. Quando nós olhamos para trás e percebemos o quanto Deus agiu em nosso favor, em favor dos nossos antepassados, nós também confiamos, ou pelo menos somos animados a confiar em Deus, também agora e no futuro. Mas o mundo lá fora insiste em nos iludir com ensinos estranhos que acabam nos afastando de Deus. Podemos pensar que isso tudo, essas superstições, esses ensinos novos e estranhos, seja algo recente que veio com a velocidade da internet, mas na verdade não é bem assim. A verdade é que há quase 2000 anos atrás, cristãos pelo mundo corriam os mesmos riscos de serem enganados. E isso aparece de uma forma bem clara na Epístola aos Hebreus, da qual eu faço a leitura do texto que é base para a nossa pregação nesta noite. Hebreus 13, os versos 7 a 9. Se alguém quiser ainda assim acompanhar, lá na página 1323. 1323, os versos 7 a 9 que passo a ler. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Até aqui, leitura base para a nossa reflexão nesta noite. De acordo com a própria epístola, os destinatários, conhecidos como hebreus, formavam uma comunidade cristã na qual a demora pela segunda vinda de Cristo, somada ali às perseguições e à intolerância dos seus compatriotas, levaram ao abandono da comunidade. Outros fraquejavam na fé e na confiança em Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, na salvação. A comunidade estava apática. Tratava-se de uma comunidade desanimada, uma comunidade estagnada, ou melhor, eles regrediam no desenvolvimento da fé. A palavra de Deus já não tinha mais valor, já não era mais ouvida como outrora. E foi essa situação que levou o autor a escrever-lhes este sermão, esta epístola aos Hebreus, que enfatiza a vida terrena de Jesus. O momento em que Deus vem ao encontro do ser humano, não como alguém superior. Não foi assim que Jesus veio ao encontro do ser humano, mas ele veio com toda a sua autoridade. Um verdadeiro humano, sem deixar de ser Deus. É um paradoxo, como dizem lá na faculdade. Esse acontecimento é o acontecimento central e determinante na história da salvação, na história da humanidade e de tudo que já aconteceu neste mundo. Na comunidade dos hebreus surgiram, como nós vimos aqui no verso 9, doutrinas, ensinamentos estranhos, mas isso não era algo próprio da comunidade, não surgiu dentro da comunidade, isso veio de fora para dentro. Eu não entrarei em detalhes, que doutrinas, que superstições que eram essas, mas eu quero sim enfatizar a resposta do autor frente a essa situação. Essa sim é bem importante para nós nessa noite, pois quando a nossa fé em Jesus Cristo é desviada para roupas, alimentos, tradições, simpatias, então nós abandonamos o verdadeiro Evangelho. Rejeitamos a ideia de que a nossa prosperidade, a nossa felicidade provém unicamente da graça de Deus. Lá no verso 7 desse texto que eu li, o autor exorta lá os leitores, os hebreus, a lembrarem-se dos seus líderes, dos guias que os precederam, pois foram eles que pregaram a palavra de Deus a eles. Os antecessores lançaram a semente, mas estes já morreram ou já estão com a idade avançada, mas os seus ensinamentos continuam vivos. No caso de Hebreus, esses líderes foram certamente os fundadores da comunidade, pois essa epístola ela foi escrita ali entre os anos 60 a 80 depois de Cristo. Então, quem recebeu essa epístola certamente foi ali a segunda para a terceira geração. Então, o autor exorta para que lembre-se dos líderes, da importância que o líder teve na história, teve na divulgação da palavra. Só que há um detalhe aqui que é necessário chamar a atenção. O autor pede para que eles sigam o exemplo de fé daqueles líderes. Mas lembre-se que aquelas pessoas não são Cristo. Nós não estamos na igreja porque os nossos antepassados foram Cristo na nossa vida, mas sim porque
eles nos ensinaram quem é Cristo. Essas pessoas que passam na nossa vida são simples mortais. Elas também são pessoas pecadoras. E este é um detalhe do qual nós devemos nos lembrar a cada novo mês, a cada novo ano. Foi para isso também que apontou o salmo lido há pouco, a eternidade versus a transitoriedade humana. Mas nós devemos olhar para essas pessoas com carinho, porque essas pessoas, elas têm muito a contribuir para a nossa vida, mas sempre lembrar de que elas não são Cristo. Por melhor que seja o pastor, o missionário, o líder na comunidade, o estudante de teologia, ninguém de nós é o Senhor Jesus Cristo. Nós viemos para o culto não para ouvir a opinião do pastor, não para ouvir a opinião de um mero estudante de teologia. Não, vocês não estão aqui para ouvir a minha opinião. Vocês estão aqui para ouvir a palavra de Deus. Essa sim, a minha opinião, ela é muito vaga. A minha opinião de nada vale neste momento. Mas a palavra de Deus, sim. Quando nós apontamos e semeamos a palavra de Deus, o Cristo que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, aí sim, aí nós estamos fazendo um bom trabalho. Essa passagem que eu acabei de mencionar agora, ela aponta para algumas características de Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Primeira característica que ela aponta é a eternidade. Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. A palavra de Deus nos motiva a confiar unicamente no Cristo de ontem. O Cristo de ontem é o Filho de Deus que viveu antes de todos os tempos, que esvaziou-se dos seus atributos divinos, veio na carne a este mundo, foi crucificado e a consequência disso foi a redenção de um mundo que ardia em pecado. O Cristo de hoje é o Cristo ressuscitado e entronizado à direita de Deus e atua através do seu Santo Espírito, reunindo e aperfeiçoando a sua igreja neste mundo. E o Cristo eterno, aquele que promete retornar para instaurar o seu reino para todo sempre neste mundo. Os hebreus, já naquela época, anos 60 a 80, desconfiavam da demora do retorno de Jesus. Sabem, isso é porque o ser humano tem uma vida muito curta e tudo precisa ser rápido na vida do ser humano. Por esse motivo, nós somos convidados a nos achegar a Cristo, para primeiro reconhecer a nossa pequenez, a nossa transitoriedade, e em seguida reconhecer a grandeza de Jesus. Jesus, o eterno, que nos oferta a eternidade. A sua presença, a presença de Jesus Cristo na nossa vida, ela supera todas as barreiras cronológicas. A segunda característica que eu quero mencionar e enfatizar é a imutabilidade de Jesus. Jesus não muda jamais. Jesus é o mesmo. É isso que diz o versículo. Enquanto o mundo está em constante estado de mudança, enquanto nós desejamos mudar, relembrando novamente do Réveillon, como faziam piadas por aí, que tinha gente querendo comprar um caminhão de mudança, porque todo mundo queria mudar para o ano novo, enquanto que nós, seres humanos, queremos mudar o tempo todo, Jesus não muda jamais. Jesus permanece o mesmo, pois Jesus já é perfeito. Assim como não irá para
irá mudar para pior, pois ao contrário do ser humano, ao contrário de nós, Jesus mantém a sua palavra. Nesse sentido, se Jesus é o mesmo em todos os tempos, então se ontem ele amou o mundo de tal modo que se sacrificou a sua vida por nós, ainda hoje ele continua a nos amar e continuará amando por todo o sempre. Esse Jesus que ama é o motivo de sermos cristãos. Se os cristãos têm um Salvador que permanece o mesmo em todos os tempos, então a sua fé também deve ser a mesma. Mas isso não é nada fácil. Por isso, muita oração, muito estudo da palavra, isso é muito importante. E lembrar-se sempre de que nós não somos salvos por obras, mas sim pela graça de Deus. A graça de Deus traz como resultado as obras que nós fazemos para o Senhor eterno, o Senhor imutável Jesus Cristo. Então, muito importante, oração e estudo da palavra. Eu faço essa provocação, pois eu realmente desejo que os seus planos, as suas metas ainda para 2025 sejam colocadas em oração. Assim já não será você sozinho querendo resolver tudo por conta própria, como o mundo nos ensina. Você é capaz de tudo. O mundo nos ensina isso e nós começamos a acreditar. Quando o resultado é positivo, o ser humano bate no peito, com orgulho de si mesmo e de suas conquistas, dos objetivos que foram alcançados, mas quando o resultado é negativo, rapidamente colocamos em Deus e nas outras pessoas a culpa pelo fracasso. Por isso o versículo 9 é um alerta para os hebreus e também para todos nós. Não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos, pois a força de vocês vem da graça de Deus. E essa passagem, ela está diretamente ligada ao Santo Evangelho de Mateus, que nós ouvimos agora há pouco. Por que Jesus chama e coloca uma criança no meio deles e diz: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Vocês percebem para onde Jesus aponta, o que Jesus quer dizer ao ensinar dessa forma? Pensem numa criança. Tornar-se humilde como uma criança significa reconhecer que eu não sou capaz sozinho. Eu dependo de alguém para cuidar de mim. Eu choro. Eu dependo de um outro que é maior do que eu. E aí nós olhamos para esse texto de Jesus e nós entendemos por que Jesus disse aquilo. Porque nós dependemos de Deus. Reconhecer que nós somos pequenos, fracos e frágeis, que nós não somos independentes, nos leva à compreensão de nossa pequenez e nos leva a encontrar em Jesus, e somente em Jesus, a verdadeira felicidade. E é para isso, para justamente essa felicidade que é encontrada somente em Jesus, que apontava também a palavra da acolhida. Quando Simeão diz: os meus olhos já viram a salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, essas palavras foram ditas por um senhor idoso, um senhor que reconheceu numa criança, no menino Jesus, o cumprimento da promessa de Deus. Os hebreus, tal qual Simeão, também aguardavam o cumprimento da promessa.
Os hebreus aguardavam a volta do ressuscitado, mas a demora, as perseguições, a intolerância os levaram ao risco de serem enganados e assim se desviarem da verdade encontrada apenas em Cristo. E esse risco nós também corremos. Não é na cor da roupa, não é no alimento, nem qualquer outra superstição, tradição, simpatia que você deve colocar a sua fé, mas sim na graça de Deus. Reconheçamos todos a dependência que nós temos de Deus. E desse modo, assim como Simeão, nós também confessemos que nossos olhos veem em Cristo, e somente em Cristo, a salvação, a qual Deus preparou diante de todos os povos. Concluo dizendo que nós somos exortados a perseverar na palavra de Deus e, acima de tudo, convocados para ter e viver pela fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a nossa fé seja uma fé genuína, onde compreendemos que somos totalmente dependentes de Deus. Que o único caminho seja abandonar sinceramente toda a esperança em nós mesmos, para assim nos atirarmos inteiramente nos braços de Deus. Que o Santo Espírito nos conceda sabedoria, para que vivamos compreendendo a vida à luz da eternidade, a qual temos acesso somente por meio do Eterno, o Cristo, aquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Em resposta à pregação da palavra de Deus, nós confessamos a fé que nos une com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Em preparação à ceia do Senhor, cantemos o próximo hino, hino 280. Hino 280. Amen.
Deus sempre é fiel e justo, Ele está entre nós e nos congrega. Perdoa o nosso pecado e nos fortalece, mediante a participação na ceia do Senhor. Por isso, preparemo-nos para esse encontro com Ele. Nos colocamos de pé para orar. Oremos. Senhor Jesus Cristo, quão misericordioso és Tu que nos preparas tal ceia. Quem vem a Ti não terá fome, quem crê em Ti jamais terá sede. Ajuda-nos, por Teu Santo Espírito, que nos apresentemos em singeleza de fé, aceitando com o coração bem crente o dom da Tua graça, para nós entrarmos na comunhão contigo. Senhor Jesus Cristo, a Tua carne verdadeiramente é comida e o Teu sangue verdadeiramente é bebida. Que o sacramento de Teu corpo e sangue nos fortaleça e conserve na fé verdadeira para a vida eterna. Isso e tudo mais incluímos na oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A comunidade pode tomar os seus lugares. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por modo semelhante, também tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e bebei dele todos. Esta é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Vinde, pois tudo está preparado. É o próprio Cristo que vos convida. Cristo nos diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nós vamos proceder da seguinte maneira. Começamos aqui pelo lado à minha direita e formamos então um grande círculo aqui em torno do altar. As pessoas que irão auxiliar também poderão vir. Começamos aqui pelo lado à minha direita. Fiquem à vontade.
Convido para quem pudesse colocar de pé para um momento de oração. Oramos. Querido e bondoso Deus, graças te damos ao Senhor pela dádiva inefável da tua ceia, com a qual tu nos restaura novamente, fortalecendo a nossa fé em Jesus Cristo. Querido e bondoso Deus, rendemos-te graças por tudo que tu fizeste ao mundo, a toda a tua criação, em especial a nós, teus filhos. Tu cumpristes muito mais do que prometestes e por isso nós te louvamos. Em ti, Senhor, buscamos forças para a nossa confissão de fé diária. Ajuda-nos através do Espírito Santo para que ele continue norteando os nossos caminhos. Te somos gratos, Senhor, por nos teres enviado Jesus, teu Filho, para que ele nos reaproximasse de ti. Agradecemos porque, por meio de Cristo, nos dás a salvação graciosamente, mesmo nós não sendo merecedores dela. Por tua graça somos livres e chamados para cuidarmos uns dos outros. Por isso queremos interceder por pessoas que de perto ou de longe se encontram doentes, fragilizadas, lutando por sua saúde ou enlutadas, de famílias que vivem em conflitos também. Que cada pessoa possa encontrar em ti, por meio do Espírito Santo, amparo, conforto e orientação para a sua caminhada. Capacita-nos, Senhor, para olharmos e agirmos com compaixão e solidariedade para com elas. Pedimos, Senhor, por nosso país, nosso estado, nossa cidade. Que seus governantes tenham sabedoria para trabalhar em prol do povo e que não sejam levados pela tentação de agir em benefício próprio, corrompendo a justiça e o direito. Oramos por nossa comunidade, que aqui o teu Espírito conceda crescimento e frutificação da palavra semeada. E da mesma forma oramos por tua igreja no mundo inteiro. Que não fraquejemos no testemunho do Evangelho. Acompanha-nos e nos encoraja em tempos de adversidade, de perseguição e de intolerância. Tudo que ainda temos para pedir e agradecer, bem como toda a nossa vida, nós entregamos em tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. Assim estendam as suas mãos para receber a bênção. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e se compadeça de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. Assim vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos, sirvamos ao Senhor com alegria. Uma boa noite.